Fala pessoal, tudo beleza? Galera, hoje nós vamos estar falando sobre deformações em vigas. Nós vamos falar como que você analisa isso aqui dentro do EBERIC e vamos conceitualizar o que você tem que cuidar aí quando a gente está falando de deformações, tá? Galera, primeiro, que tipo de deformações que nós temos numa viga de concreto, né? Vigas de concreto, pessoal, elas vão sofrer algumas parcelas de deformação. Elas vão sofrer a parcela de deformação imediata, que a gente chama. O que é essa deformação? A deformação imediata, galera, é aquela deformação que ocorre imediatamente após a retirada do escoramento e o início do carregamento. Então, imagina, tirei as escoras e comecei a carregar a minha viga. A viga vai começar a deformar. Essa é a deformação imediata. Mas não é só essa deformação que nós temos que levar em conta. Por quê? Se você parar para pensar, ao longo dos anos, pessoal, uma viga ela vai sofrendo aquele carregamento cíclico, né? Então ela carrega, descarrega, carrega, descarrega. Você dá uma festa num salão de festas, encheu de gente, depois você tira. E esse efeito, pessoal, ele vai, em outras palavras, tá? Sendo mais chulo aqui, ele vai cansando a viga, que é o efeito da fluência que a gente chama. Então imagina, pessoal, esse efeito da fluência e da fissuração da viga, ele pode ser de 2 a 3 vezes a flecha imediata de uma viga. Então imagina, uma viga que desceu 1 centímetro imediatamente, ela pode descer 2 a 3 centímetros ao longo dessa vida, tá? Então, a flecha imediata geralmente ocorre imediatamente após a construção da viga, e o restante da flecha, a flecha devido à fluência, pessoal, ela tende a ocorrer, tá? De 50% a 70% da flecha total, ela vai ocorrer ali no primeiro ano da viga. O resto, pessoal, ele vai se dividir mais ou menos ali ao longo da vida útil da estrutura, que é em torno de 50 anos que a gente considera, tá? Vários efeitos, galera, pode acarretar num aumento ou numa redução de flecha. Por exemplo, a cura do concreto. Se o concreto for mal curado, o concreto vai acabar sendo fissurado, tá? Quanto mais fissuras eu tenho, maior a minha redução da inércia. Automaticamente, menos rigidez eu tenho, tá? Uma retirada de escora prematura também vai influenciar nisso, tá? Então, galera, esses são os efeitos de flecha. Então, como que eu analiso isso aqui dentro do software EBERIC, né? Um erro muito comum, galera, que a gente já pegou de alunos que já vinham mexendo no software, é querer analisar as flechas por essa janela aqui do pórtico unifilar, tá? Essa janela aqui, galera, ela não leva em conta esse efeito da fluência e da fissuração da viga, tá? Porque é flecha para o estado limite último, tá? Essa flecha do estado limite último, ela leva em conta uma redução da rigidez aproximada que a norma manda, tá? Uma redução aproximada, que a gente vai reduzir um pouquinho a inércia das vigas aqui, conforme alguns fatores, ó. Mas não é não vai ter a inércia real, aquela deformação real. Para cálculo da deformação real, a gente vai precisar saber o aço da viga, porque isso também influencia, e a questão de fissuração. Então você tem que mandar o EBERIC calcular isso, não é por essa janela, tá? Tanto que nós vamos olhar aqui. Hoje, essa flecha, ó, tá dando em torno de, se a gente olhar aqui, ela vai estar dando, deixa eu abrir aqui, pórtico unifilar, ó, ela tá dando em torno de 3 centímetros, tá? E também, né, não vamos esquecer, pessoal, que a gente está verificando aqui por uma combinação, ó, do estado limite último, que são todas as cargas majoradas. Então essa flecha aqui seria uma flecha que não leva em conta a fluência, mas seria uma flecha que levaria ao rompimento da viga, seria as cargas todas majoradas, né? Quando você quer olhar as deformações das vigas, você tem que marcar essas duas opções aqui, ó. Ou melhor, das vigas é só essa primeira opção, determinação dos deslocamentos do pórtico. Se quisesse ver a deformação nas lajes, determinação dos deslocamentos das lajes, que aí ele vai calcular o efeito da fluência. Quando eu estou só dimensionando a minha estrutura, fazendo os cálculos, olhando, melhorando a taxa de aço, eu não preciso marcar essas opções, tá? Que é um outro erro comum que eu vejo o pessoal fazendo. Ainda está analisando a estrutura, não está olhando as deformações e ele fica calculando com todas as opções marcadas aqui, ó. Não, isso aqui não influencia no aço da viga, tá, pessoal? Você marcar ou não essas opções, ó, determinação dos deslocamentos do pórtico. Isso aqui não influencia, isso aqui é uma coisa à parte. Primeiro você faz o estado limite último, por exemplo, depois você vai olhar as deformações, você pode desmarcar tudo de volta, tá? Então agora eu vou marcar que eu quero olhar as deformações das minhas vigas, então vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Eu montei um pórtico aqui só pra gente dar uma olhada. Quando eu chego aqui, galera, eu vou abrir a janela das vigas aqui, ó, e aqui embaixo, ó, eu vou ter a aba de deslocamentos, tá? Então eu posso clicar aqui e eu vou ter o deslocamento da minha viga.
esse aqui, pessoal, é o deslocamento imediato, tá? Mais o deslocamento diferido ali, e eu vou ter o meu deslocamento total da viga, tá? Que vai levar em conta a fluência, fissuração, certo? Então, como vocês podem ver, nesse caso aqui, ó, deu 0,80, tá? A deformação dessa minha pior viga aqui, ó, 0,80. Isso vai ser uma flecha que vai ocorrer durante toda a vida útil da estrutura. Que eu falei para vocês um dado que mais ou menos no primeiro ano ocorre de 50% a 70% já dessa flecha, tá? A total aqui, ó. Tá? Essa aqui é imediata, que é imediatamente após a retirada das escoras, e vou ter a outra parcela, tá? Aqui eu não tive nenhuma flecha excessiva, que outra coisa que o Weber faz é avisar se uma viga deu flecha excessiva, porque qual que é o limite de deformação da viga? É o vão da viga, né? Dividido por 250, então mais ou menos uma viga dessa aqui poderia deformar, ela tem 5 metros, 500 dividido por 250 poderia deformar 2 centímetros, está deformando 0,8. Olha como é diferente, né, galera, do que eu olhar aqui, ó. Tá? Mesmo que eu coloque a aba deslocamentos, mesmo que eu coloque a aba aqui, ó, deslocamentos imediatos no ELS, ó, aqui é só a parte imediata, ó, tá? Não vai ser a parte total da viga, certo? Então, galera, basicamente é isso, um aviso geral sobre flechas, né? Se você quer saber como combater flechas, você pode ver os outros vídeos aqui do canal, que nós temos de como combater flechas, tá? Várias alternativas aí para combater essas flechas. Então é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo.